Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Você está aqui em mais uma live aí do nosso podcast. Vamos aqui, né, continuar com a nossa programação da semana, né, conversando aqui com vários setores, né, vários campos aí do setor progressista, né, da esquerda, e conversando aí sobre vários temas que precisam ser conversados em relação, né, às lutas e em relação a como que nós vamos intervir, né, nesse processo complicado que nós estamos vivendo. E para falar, né, de intervir nas lutas, a gente precisa obviamente falar aí da teoria marxista, né? E para falar desse tema, né, sugestão aí do nosso amigo aí do Alberto, né? Convidamos aqui o Eduardo Pintecourt, né, que possui canal no YouTube também, né, para falar um pouquinho aí, né, como que ele, né, vê, enxerga aí o marxismo, né, nesses tempos, né, que nós estamos vivendo. Então, sem muita demora, já falei demais aqui, passo a bola para o Eduardo para primeiramente falar um pouquinho dele. Pô, beleza, cara. Meu nome é Eduardo Bittencourt, sou acadêmico aqui da UFT, do curso de Filosofia, né, atuando aí na esquerda progressista na organização. Atuava na cidade de Itapema, em Santa Catarina, agora recentemente me mudei para o Tocantins, então atualmente não estou ligado a nenhum coletivo aqui da região ainda. Pretendo me filiar recentemente aí nos coletivos que estão atuando na região, mas eu estou mais dentro da parte da luta teórica hoje, dentro da comunidade do Discord da Soberana também, participando de alguns outros debates, da ocupação mais da internet mesmo, e não da ocupação da luta física partidária, né? No caso, a gente trabalha com a ideia de partido, mas com a ideia de partido leninista, não com a ideia de partido político, diretamente atuando nas eleições aí que são parte da democracia burguesa. Maravilha, Eduardo. Vamos aí para a primeira pergunta, né? Como eu falei, né, vivemos um período de crise econômica, crise política, guerra para um lado, guerra para o outro, né, massacres e tudo mais. E eu queria saber de você, qual que é a importância, né, da gente resgatar a teoria marxista, né, que muitos já estavam dando ela como morta, né, nesse último período que passamos. Então, acho importante a gente ressaltar, em primeiro lugar, o que é a teoria marxista, porque a teoria marxista, ou no caso o materialismo histórico-dialético, ele é uma ótica de observação do mundo. Ele é uma forma de análise do mundo, assim como a dialética antes era uma forma de análise filosófica do ser humano, da vida, da existência, assim como o materialismo também já foi. O materialismo histórico-dialético ele se propõe a ser uma ferramenta de análise da realidade. Então, o que que ela defende? Ela defende que não só buscar uma ontologia do ser como algo universal e único e específico que é válido para todos os seres humanos em o planeta Terra, sim deve se analisar historicamente aquele período, ou seja, qual o período histórico que compõe aquele povo, aquela região, cultura, todos os outros fatos que são atrelados ao tempo, né? E também quais são as questões materiais daquela região, como se dá a vida na materialidade, para daí sim trazer a dialética como essa análise das contradições, né, dos conflitos para dentro do debate. Hoje a gente está atualmente, né, com uma questão muito complicada com essa questão de análise do mundo de uma forma marxista, porque se discutiu há muito tempo atrás o marxismo de uma forma cultural, e não estou falando de marxismo cultural nesses termos que a extrema-direita usa, né, mas sim como uma forma de cultura de massas e não como uma forma de ciência de análise científica da realidade, entendeu? E isso acabou corrompendo um pouco o debate e deixando a cultura marxista, né, a análise marxista, voltada a uma metodologia de imposição organizacional da sociedade, como se o marxismo como ciência fosse a mesma coisa que o comunismo como prática política,
e como organização tanto econômica quanto social. E isso é uma das piores divergências que acabou corrompendo o debate sobre uma coisa que é uma análise científica, né, que tem um viés sociológico, filosófico e político, e também econômico, obviamente, mas transformando isso só numa ideologia política, né, e apagando esse lado científico do processo todo. Eu acho que retomar esse debate agora, faltando o primeiro ponto, que a teoria do marxismo é o materialismo histórico dialético como ciência, não só como uma ideologia, né? Não criticando as ideologias, porque querendo ou não, a gente sempre está atrelado a uma ideologia, né? Mesmo que a gente não esteja atrelado a uma ideologia tão radicalizante ou tão radicalista, ou tão antissemita, né? Todas essas outras ideologias que a gente já passou por aí, nós sempre estamos atrelados a alguma ideologia, mas o importante é tentar tirar do âmbito só da ideologia esse debate e voltar para o princípio do que é o materialismo histórico dialético, que é uma ciência, né? Uma forma de análise da realidade, não só uma ideologia político ou cultural. Eu queria que você entrasse um pouco mais nessa parte da ideologia, né? Porque, de fato, eu acho que concordo com você que o marxismo, o materialismo aí é uma ciência, né? E como ciência tem que ser encarado como tal. Mas como fazer isso sem cair, né, nas vertentes, né, de que inclusive enxergavam a sociologia, como por exemplo Durkheim, que enxergava a sociologia, né, que é algo extremamente ideológico, como algo neutro de se fazer ciência. Então, eu vou tentar responder isso de uma forma mais direta e evitando o academicismo, de certa forma, assim. Mas, assim, eu acho que o nosso maior problema hoje é o juízo de valor em cima da expressão ideologia. Tá? A ideologia, ela é uma naturalidade do ser humano, por assim dizer. É difícil que você não esteja atrelado a uma ideologia. Por exemplo, se você é pró-vida, entre aspas, aqui, né? Caso é uma ideologia. Se você é progressista, é uma ideologia. Se você é conservador, é uma ideologia. Se você é do livre mercado, é uma ideologia. Ela pode ser uma ideologia econômica, social, religiosa, mas todas elas são ideologias. Se você se alinha com um grupo de ideias, né, e defende um grupo de ideias porque majoritariamente aquelas ideias estão dentro daquilo que você defende, mas tem uma ou outra a qual você não está alinhado, que você vai defender junto por causa dessa majoritariedade das outras ideias, né, porque ela defende majoritariamente aquilo que você acredita, por mais que tenha exceções, você acaba se alinhando a uma ideologia. Não vejo como o ser hoje globalizado como está consiga viver a par de uma ideologia. Então, acho que deveria talvez se desbanalizar o conceito de ideologia e tirar esse juízo de valor, como se o conjunto de ideias e ideais de um outro grupo não fosse chamado de ideologia só porque é o conjunto dominante, enquanto o de outro grupo, que é uma resistência cultural ou social, uh, ele é taxado de ideologia, e aí existe um juízo de valor em cima dessa ideologia porque ela não faz parte do que está a elite dominante defendendo. Então existe essa banalização. Por exemplo, a gente tem dentro do cenário do humor agora, recentemente, um boom um pouco maior nesses últimos anos, né, de pessoas abertamente de esquerda dentro do humor. Mas a gente sempre teve pessoas abertamente de direita dentro do humor, e elas nunca foram taxadas de militantes e não comediantes. A militância ela só vale para quem é de esquerda. Isso nunca foi atribuído às pessoas que defendem a direita, né? E sendo que a militância, você pode militar tanto para um lado quanto para o outro. Isso não está atribuído o termo militante ao revolucionário de esquerda ou ao progressista que está ali lutando por direitos básicos de sobrevivência, de qualidade de vida, de justiça, igualdade de acesso e de direitos, né? Então, acho que o que a gente tem
um pouco mais de dificuldade hoje é tentar tirar esse julgamento de valor de algumas expressões que elas estão, de fato, ancoradas na nossa realidade e elas são eu ia falar indissolúveis, mas não é essa expressão que eu queria usar. Elas são indissociáveis do ser humano enquanto ser humano globalizado, né? Você tá aí, você tá numa rede social, você tá dentro do Twitter da vida, do Instagram, a gente está em qualquer outra rede social, a gente está em outros meios de comunicação de massa, automaticamente a gente acaba defendendo ou não uma ideologia ou outra, estando associados a uma ou outra. Então, de certa forma, o nosso maior problema hoje seria estereotizar essas palavras, essas expressões que fazem parte da vida política mesmo do ser humano, da vida pública do ser humano, para poder ter um debate um pouco mais claro, né? Entendi. E Eduardo, né, já que nós estamos falando aí de marxismo, né, no século XX, né, na Revolução Russa, existiu esse debate, né, entre Trotsky e Stalin, né? Como que você vê essa discussão, né? E se essa discussão hoje ela é válida? Então, eu acho que a gente vai ter que entrar muito especificamente dentro da teoria agora, né? Porque vamos falar bem do que é o marxismo enquanto a materialização dele em regime, né? Então, a gente teve em 1917 uma revolução, a instauração de um regime socialista, né? Na Rússia, que virou União Soviética. No caso ali, e os outros estados que eram associados estavam dentro desse grupo, que se tornou a União Soviética. E você tem o Stalin como um líder que instituiu um regime específico, e você tem o Trotsky, desculpa, como de certa forma, como se ele fosse a oposição política. Não quer dizer que eles não estavam do mesmo lado, entendeu? Mas todo regime precisa de crítica e todo regime precisa de oposição. Ao meu ver, a questão do trotskismo, o que não me levou ao lado do trotskismo nessa história, que acabei indo para o lado do leninismo, é a visão não prática do trotskismo. O trotskismo ele é um regime que tende um pouco mais à utopia, ao nível de se não é possível implantar de forma utópica, eu não acho necessário a implantação, entendeu? Essa é a minha visão que eu tenho da minha leitura de Trotsky, né? Não da experiência de todo mundo. Eu sei que tem várias pessoas que eu converso que são trotskistas, que acham que realmente a visão do Trotsky é mais válida, mas uma das coisas que me deixou um pouco incomodado na leitura do Trotsky foi entender que, a certa forma, a certo nível, ele gostaria de que se expandisse de forma, eu vou usar a expressão muito errada aqui, talvez, né, para gerar um bom cancelamento, de forma quase imperialista a visão socialista para o mundo, entendeu? Porque o Trotsky acreditava que o mundo só poderia se tornar comunista quando o mundo todo fosse comunista. Isso é fato. Você não tem como ter um regime comunista num mundo onde haja fronteiras, onde haja, né, um imperialismo de mercado por parte de outros países, enquanto você implanta o comunismo no seu país. Você teria que ter um regime socialista e esperar essa transição a, com o tempo. Só que, por mais que Trotsky fosse um pacifista de certa forma, ele ainda entendia que era necessário impulsionar o socialismo para fora da União Soviética e tentar ir convencendo os outros países de uma forma de didática política mesmo, né? Não de coerção, mas didática política. Ele acha que deveria se envolver na política externa dos outros países com ênfase e tentar convencer o número máximo de pessoas a se converter ao socialismo. E pegando bem a análise materialista histórica dialética da época, a União Soviética não podia fazer isso, ela não tinha estrutura para isso, ela precisava se estruturar, ela saiu de uma era basicamente semi-feudal em 1917, eles basicamente saíram do arado de madeira para se industrializar, lançar o homem no espaço 30 e poucos anos depois. Então, eles precisavam de uma política mais interna, de resolver as questões internas, as demandas internas. Nesse caso, eu apoio muito mais a visão do Stalin para o momento. Estou dizendo que a do Trotsky não era uma visão válida do socialismo ou da teoria marxista em si, mas eu acho que ela era fora de época para o momento que a União Soviética vivia.
entendeu? Então, eu não consigo enxergar de forma prática o trotskismo tendo a eficiência que o stalinismo teve dentro daquela época. Em 1917 especificamente, talvez mais para frente a visão do Trotsky pudesse ser mais prática e funcionar melhor. Eduardo, você não acha que está entrando em contradição, não com o Trotsky, né, mas sim com o Marx, quando ele fala que trabalhadores do mundo todo univos, né? Quando ele cita essa frase, ele não está tratando aí numa perspectiva internacional e não somente nacional? Não é uma contradição do que você coloca? Então, eu acho que não chega a ser uma contradição, porque assim, a ideia inclusive as internacionais aconteceram, né? A gente teve a Terceira Internacional, a gente teve vários eventos ali que buscam socializar não, mas tipo globalizar a luta dos trabalhadores no mundo, a luta proletária, porque a luta de classe ela é uma luta global. Todos os países enfrentam a luta de classe. Mas o que acontece? Como você faz frente a uma luta de conscientização, sendo que você não tem um modelo para apresentar? Esse que eu acho que é o papel principal, que deveria ser o papel principal da União Soviética na época. Ela precisava ser um modelo, porque estava em disputa a narrativa. É diferente do nosso modelo de hoje, entendeu? Porque na atualidade a gente não tem uma disputa real de narrativa e de modelo econômico de regime, né? No final da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha em disputa um regime. A gente tinha um mundo disputando a ideia do socialismo, enquanto o outro mundo disputava a ideia do capitalismo, né? Quando a gente traz para a atualidade, isso parece um pouco contraditório, porque a gente está entrando num mundo globalizado, onde você tem como facilidade tentar unir, pelo menos por meio da internet, por meio de uma coalizão de ideias, os trabalhadores do mundo todo dentro de uma perspectiva única. Mas em 1917 a 1945, você não tinha isso. Você não tinha essa globalização. E você tinha um país, como eu falei, que saiu da maior, basicamente feudal, para ter que se industrializar e competir com uma ideologia dominante, que era o capitalismo, que já era exportada pelo Ocidente, já era colocada, de certa forma, como de forma imposta, né? Pelo regime que se pretendia imperialista. Então, eu não acho que seja contradição falar em fortificar um modelo, porque é muito difícil você vender a ideia sem o modelo, sabe? Entendeu? Então, sabe quando a gente brinca um pouco, tem um meme que aparece com frequência dos Simpsons ali, que a Lisa tá falando sobre a diferença das estacas onde estava cravadas as cabeças das pessoas no feudalismo? É uma piada que o Simpsons faz num dos episódios específicos que o Homer fala: a gente não pode achar ruim o feudalismo, porque é o único regime que a gente conhece, portanto é o melhor. Então acho que realmente naquela época era importante construir um modelo para as pessoas não terem que imaginar como seria uma sociedade socialista, elas precisavam ver. A incerteza ela não é um bom argumento de convencimento para uma ideia. Falar que pode existir um mundo melhor, mas se eu não posso mostrar um mundo mais justo, mais igualitário e melhor para as pessoas, na minha opinião, acaba sendo a falsificação de uma ideia. E vai contra a ideia da própria ciência marxista. Como é que eu vou argumentar com a materialidade sem mostrar a materialidade para a pessoa? Partindo só de algo que fica no abstrato, que fica dentro dessa metafísica gigante onde eu tenho um mundo perfeito. Isso não é, até porque não se propõe um mundo perfeito dentro do socialismo ou do comunismo, ainda vai existir contradições, porém contradições que vão ser debatidas pela grande massa e não contradições que vão ser definidas por pequenos grupos. Eu não sei se consegui ser claro nessa questão. É, conseguiu, mas eu tenho muita divergência em relação a esse ponto. Vamos continuar. Você coloca aqui, né, que o Trotsky foi um pacifista e um cara meio utópico, né? Mas ele foi o principal dirigente da Revolução Russa junto com Lenin, né? Tanto é que ele foi líder do Exército Vermelho. Não é contraditório isso?
Aí a gente entra numa questão de pacifismo muito específica, né? Por exemplo, Che Guevara também era considerado um pacifista, mas ele saiu na luta armada, né? A gente tem uma ideia, às vezes, equivocada de pacifismo ser uma não reação à violência. Mas pregar um pacifismo não quer dizer que a gente não ache que tenha que lutar pelos seus direitos, pela sua sobrevivência e principalmente pela revolução. A ideia de pacifismo que eu tenho é uma ideia de que se defende a não imposição, entendeu? Eu não acho, inclusive, que o Trotsky estava errado com isso, porque o Trotsky, na literatura dele, não fala sobre impor o regime socialista aos lugares. Ele fala sobre cooptar, convencer e deixar a revolução acontecer de uma forma deliberada pelo próprio povo que lá se encontra. Mas, de certa forma, é pacifista, porque ele não entra como governo impondo aquilo dentro por meio de uma guerra imposta por terceiros. É uma revolução, é uma insurgência. Então, eu acho que a insurgência ela parte dentro de um ponto não beligerante, não bélico, sabe? Aí eu trago esse pacifismo como uma anti-beligerância, anti-belicismo, não contra a violência em si ou a revolução em si, entendeu? Entende? Né, você fala, então do, né, que a classe trabalhadora precisava ter um modelo, né, de sociedade, né? Mas aí acho que entra uma principal questão, né, Eduardo, que a gente precisa, né, refletir melhor. E eu queria que a gente fizesse aqui. A ideologia dominante desde a queda da União Soviética, né, fala que o socialismo, né, não deu certo, o socialismo foi derrotado, utilizando como exemplo a União Soviética que, né, sucumbiu, né, de fato nos anos 90. Você fala de exemplo, né? Como principalmente para a classe. Ô, Guilherme, não sei se travou para mim aqui, só a pergunta, eu não consegui entender direito. Deu uma congelada aqui. A gente tem uma travada aqui de fato. Então eu vou tentar repetir a pergunta, né? Você cita, fala, né, a necessidade, né, da classe trabalhadora ter como um exemplo, né, uma sociedade socialista, uma sociedade comunista. Contudo, né, a gente tem que inclusive enfrentar uma ideologia dominante que fala que o socialismo, né, não deu certo, utilizando como exemplo a União Soviética, que de fato, né, a União Soviética sucumbiu, né? Como explicar para a classe trabalhadora, então, né, que esse projeto era cercado utilizando como exemplo a União Soviética? Então, e aí a gente vai voltar. Eu acho que para essa questão histórica, né? Eu acho que na época era necessário. A época de nascimento da União Soviética, o argumento para aquilo era necessário. Por quê? Primeiro ponto, a gente vivia no início do capitalismo também. E o capitalismo ele ainda se propunha como um regime quase tão utópico, de certa forma, quanto o próprio comunismo. Ele prometia um crescimento exponencial, né, gigantesco, ele prometia muitas coisas, uma qualidade de vida absurda, ele prometia o fim da escassez. E realmente, o capitalismo ele entregou o fim da escassez. Se ele quisesse mesmo e não se preocupasse com o lucro, ele podia acabar com a fome do mundo, porque se produz comida o suficiente para acabar com a fome no mundo, se produz o suficiente de mercadorias para sanar as necessidades humanas,
E só que isso, na a época do capitalismo, no nascimento da União Soviética, você tinha as contradições muito pouco claras do capitalismo. Eu acho que o capitalismo ele não tinha essas contradições tão explícitas quanto ela tem agora, entendeu? Era um processo que precisava, à época, mostrar uma alternativa ao capitalismo que fosse um regime que funcionasse melhor, porque as contradições do capitalismo não eram explícitas e elas não eram tão estabelecidas a ponto das pessoas acharem que elas eram quase imutáveis, como a gente tem com clareza hoje em dia. Então, por exemplo, a uberização, né, do trabalho, a própria pauperização das populações periféricas, esse engessamento da classe social, a questão do acesso à mercadoria, acesso à moradia, à saúde em outros países. Aqui no Brasil ainda tem um caso que a gente tem o SUS, né? Mas eu acho que fica muito mais evidente em países como os Estados Unidos e outros países que têm a saúde privatizada por completo, esse acesso à saúde, esse acesso à mercantilização da saúde, da moradia, da educação, que são os princípios básicos da necessidade humana, que hoje em dia é muito fácil, você precisa de uma alternativa ao capitalismo e ela não precisa ter um modelo, né? A partir dos anos 90, dos anos 2000, a gente já começa a ter tantas contradições do capitalismo, a gente começa a ter países do sul global sofrendo tanto, né, com essas contradições e com essas desigualdades sociais, que você não precisa mais de um modelo, você precisa de uma alternativa, porque você já enxerga a crise e a contradição é clara. Só que na época do Marx especificamente, e quando ele escreveu o Capital e tudo mais, e onde ele previa as crises e ele falava das contradições e como isso poderia ser à frente, a que nível isso poderia chegar, e principalmente na época do nascimento da União Soviética, do Vietnã, como país comunista também, né, em Cuba, por exemplo, você precisava de modelos, porque o capitalismo ele não era tão claro nas suas contradições para a grande massa, né? Não era fácil você identificar a contradição de que você não pode ter um crescimento exponencial num mundo onde a materialidade não pode fornecer o suficiente de insumo, né? Você não pode crescer para sempre e aumentar a produção para sempre, sendo que você tem limitação de matéria-prima. Isso não era claro na época da União Soviética. Então você precisava de um modelo para contrabater outro modelo que estava sendo colocado. Atualmente, eu não acho que você precisa de um modelo para isso, porque você precisa de uma alternativa. A crise que a gente está do capitalismo, da forma de produção da vida humana na Terra, ela exige que você tenha uma alternativa ao modelo que está mitigando a capacidade do ser humano de se manter existindo sobre a Terra, né? Ele está literalmente inviabilizando a nossa existência enquanto espécie no nosso planeta. Então você precisa só de uma alternativa, que é uma forma muito diferente de enxergar do que eu enxergo que era a visão, né, que se tinha do mundo em 1917 a 1930. Então, acho que por conta disso, naquela época era necessário construir um modelo. Hoje não. Hoje a gente já tem as contradições tão explícitas que você precisa de uma alternativa, né? Seja chamar isso de ecossocialismo, seja chamar de socialismo mesmo, de marxismo trotskista, de leninista, a gente precisa de uma alternativa que não seja o capitalismo, que não seja o neoliberalismo, né? E outras opções que a gente já tem vinculadas ao próprio capitalismo. Eduardo, você acha que o capitalismo é crise terminal? Olha, eu não acho que ele esteja em crise terminal, mas eu acho que ele está uma dessas suas grandes crises principalmente estética. E por essa crise ser estética, ela acaba entrando numa questão de dissonância com a materialidade. Ela entra quase no mundo paralelo e isso acaba evidenciando as coisas para a maior parte da classe. Acho que a gente não tinha tido um boom tão grande de pessoas à esquerda radical no Brasil há muito tempo. Assim, de pessoas defendendo não o socialismo só por defender o socialismo, por achar que é o regime melhor, mas sim defendendo o fim do capitalismo a qualquer custo, não importa qual regime a gente consiga implantar mais à esquerda disso, entendeu?
Então a gente tem o pessoal defendendo o ecossocialismo, a gente tem o pessoal defendendo outras formas de anarquismo, de socialismo, um socialismo diferente, inclusive, do que o socialismo proposto pelos marxistas, né? Eu não vou colocar por Marx, porque Marx não propôs o socialismo em si, da forma ele propôs uma experiência única para cada lugar. Isso faz sentido, né? Porque precisa da construção material de cada e histórica de cada lugar para poder saber como vai se dar um regime socialista. Mas essa distopia que a gente vive entre o que é apresentado na mídia, na estética, na internet, no mundo que a gente consome, a partir do momento que a gente se conecta na internet para o mundo real e material, ela tá tão grande, essa desconexão com a realidade, que as pessoas acabam entrando num choque muito maior com isso e acabam se revoltando muito mais fácil. Então, é um gatilho de revolta que acaba trazendo um despertar mais cedo para as pessoas, assim. Você não precisa passar por uma situação traumática para que você se radicalize. Você não precisa passar por uma imersão cultural dentro da academia para ler, estudar e compreender por que o capitalismo está errado para que você se radicalize. Então, a gente vê o despontar de algumas figuras, por exemplo, como Paulo Galo, né, que é o líder dos entregadores antifascistas, que é um cara que entrou para a luta pelo viés que todo trabalhador deveria entrar, em vez de entrar para academia, ter contato com as obras, tudo mais, ele foi ter contato com as obras porque ele já fazia parte da luta. Né? Não que ele já não tivesse tido contato com algumas figuras como Malcolm X, como, né, o Luther King, por suas biografias, mas é uma pessoa que ela entrou para a luta por causa do cotidiano, por causa do dia a dia, por causa da necessidade de radicalização, porque ele estava vendo que a realidade material não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo divulgado na grande mídia, que a ideia que estava sendo vendida não tinha nenhuma base de reciprocidade dentro da materialidade. E acho que isso cada vez fica mais claro. E por conta disso, ficar cada vez mais claro, a demanda de radicalização acaba aumentando. Talvez eu tenha perdido um pouco na tua pergunta e não respondido ela. Acho que aí a gente caberia fazer uma outra pergunta em cima disso que você coloca, né? Na sua opinião, por que que as esquerdas, né, os partidos que se reivindicam marxistas, leninistas, trotskistas, né, não conseguem capitalizar, né, esses grupos que você fala que estão se radicalizando? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tá falando por que a gente não consegue ter uma coalizão maior? Não consegue capitalizar esses setores, né, que você fala que estão se radicalizando. Os partidos, né, em geral marxistas. Quando se descapitalizar, você está falando de monetizar, de ganhar dinheiro, se organizar financeiramente? Não, de trazer essas pessoas para as fileiras do partido. Ah, tá, capilarizar mesmo o movimento. É, Tá, entendi. Então, cara, aí eu vou manter outra coisa assim que é uma opinião muito pessoal minha, tá? E que eu acho que pode gerar um pouco de contradição assim, mas eu acho que as esquerdas, principalmente os movimentos, quanto mais radicais eles são, eles tendem a não ser agregadores, tá? Eles tendem a cobrar, por exemplo, a esquerda é muito cobrada, de certa forma, pelo conteúdo que ela vai apresentar. Por exemplo, eu mesmo me sinto. A gente tem muita síndrome do impostor de não produzir conteúdo porque a gente não. Meu Deus, eu tenho que ler mais 20 livros para poder falar sobre um assunto, eu tenho que trazer mais fonte, eu tenho que trazer mais material, eu tenho que citar pelo menos 20 autores para poder gravar um vídeo de meia hora para o YouTube. Sabe que é uma pressão que a gente tem uma pressão intelectual muito grande na esquerda para produzir conteúdo, para falar sobre algum conteúdo, enquanto o pessoal da direita está falando merda uma atrás da outra, né? Enquanto os caras tiram todas as informações do Dataku e a gente não tem muito argumento contra isso, porque eles simplesmente falam que dá na telha deles, não importa a fonte, não importa o fato, não importa se a mídia que eles estão citando tem alguma base, tem como provar a informação, eles simplesmente vão jogando dado. E eu não acho que a esquerda tem que se rebaixar esse nível, mas eu acho que ela tem que se tornar um pouco mais acessível.
Ela tem que ter gente falando da vida cotidiana sem referência, entendeu? A gente precisa chegar lá e falar sobre uma crise sanitária, de uma falta de saneamento básico numa cidade, uma falta de recurso hídrico numa cidade, sem ter que citar Malcolm X, sem ter que citar o Lenin, sem ter que citar Mao Tse Tung, entendeu? São problemas que são cotidianos e são nossos. A gente não precisa academizar o debate toda vez que a gente fala. E um dos outros maiores problemas que a gente tem na falta de capilarização é na metodologia de como a gente tenta agregar as pessoas. Eu vou dar um exemplo bem ridículo aqui e simplório, mas que eu acho muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, que é um estado que tem um movimento muito mais à direita do que à esquerda. A gente sabe disso, né? Um estado infinitamente mais conservador. Qual que é a questão conservadora? O conservador, ele não pergunta para ti sobre as outras questões. Ele pega o teu assunto de interesse, te traz pro lado dele e fala assim, não, beleza, se você é contra o aborto, vem com a gente. Ah, mas eu sou contra a arma, eu não sou evangélico, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo. Não importa, se é contra o aborto, você faz parte do nosso grupo, entendeu? E depois eles começam a empurrar conteúdo para ir tentar radicalizando a pessoa. Mas a primeira coisa que eles fazem é pegar a pessoa pelo braço no único assunto que ela concorda com eles. E ignora os outros. Eles fingem que não existe a defesa dos outros assuntos, entendeu? Por um tempo. Eles só pegam pelo assunto principal, que é o que a pessoa concorda. Enquanto a esquerda, ela tende a pegar assim, ó, nossa, mas você é contra não taxar rico. Então vem pra cá. Quando a pessoa chega ali, ela mete um funil na boca dela e vai socando todos os assuntos. E você tem que concordar com todas as pautas. Senão você vai ser rechaçado. E o ser humano, ele não gosta, né, de ser contrariado, de ser exposto às suas contradições o tempo todo. Eu sempre falei, eu tenho uma parte de formação em psicologia, eu fiz algum tempo de psicologia na Univale lá antes de vir para cá. E o que que acontece? Eu acho que essa é uma das maiores falhas da esquerda, que a gente tenta radicalizar as pessoas em todas as pautas que a gente defende ao mesmo tempo, assim que a pessoa chega, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi muita gente de igreja, dentro da própria igreja evangélica, cara, se alinhar um pouco com as pautas da esquerda, né? Principalmente quando eles começam a ler de uma forma mais crítica a Bíblia e começam a achar, eu não tenho, né, atuação religiosa, mas eu convivo com vários grupos, desde a Umbanda, do Candomblé ali até evangélicos, e eu já vi gente da igreja evangélica vir porque leu a Bíblia, porque leu as passagens de Jesus e falou assim, mas Jesus parece muito mais comunista do que capitalista, né? Me parece que esse cara era mais à esquerda do que à direita. E eles chegam perto da esquerda e começam a ter interesse pelas pautas que são mais sociais, mas aí eles são rechaçados porque eles são empurrados a muita coisa ao mesmo tempo. Então, beleza, você tá contra a desigualdade social, né? Mas aí você vai ter que engolir a pauta da legalização das drogas também, da descriminalização do aborto também, né? A luta trans, a luta LGBTQIA+, a luta isso, a luta aquilo. E eu não tô achando que a pessoa não tem que se conscientizar com o tempo e apoiar todas essas lutas, porque elas são uma luta só. Mas a gente pega alguém que veio por causa do racismo e expulsa essa pessoa por causa que a gente quer socar todas as nossas pautas ao mesmo tempo na pessoa. Que ela tem que defender isso, tem que defender aquilo. A gente é muito incisivo com isso. Enquanto a direita, ela finge que não defende nada do que ela defende e pega só aquele ponto em comum para manter a pessoa próxima. Então ela se sente acolhida lá dentro, né? E eu acho que essa é a pior falha que a gente tem como na questão de capilarização dos movimentos mesmo. Que a gente quer conscientizar a pessoa que chega de tanta coisa, que ela acaba fugindo dali porque ela se sente oprimida. Porque ela se sente contrariada o tempo todo, porque ela não pode expor uma opinião errada que a gente vai lá e bate na pessoa como se ela fosse inimiga e não uma possível aliada, sabe? Então eu não acho que a pessoa que comete racismo a gente não tem que chegar lá e dar uma chamada de atenção. Mas eu acho que a gente tem que decidir como é que a gente vai fazer isso, porque a gente pode fazer isso de um jeito em que essa pessoa vai lá, bota a mão na consciência com o tempo e começa a coibir essas ações, ou a gente pode fazer isso de uma forma que a gente expulsa ela pro outro lado e ela vira contra a gente depois. E que papel que o PT e o petismo cumprem aí na questão da reorganização da esquerda, na sua visão?
Pô, cara, aí eu vou te dizer o seguinte, eu tenho uma percepção atual sobre essa questão política que, assim, o PT, ele já foi o nosso trabalho, o Partido dos Trabalhadores mesmo, partido, por assim dizer, de viés revolucionário. E eu acho que o governo do PT foi à esquerda em 2002, ele foi, né, um governo de esquerda, centro-esquerda, né, até, assim, meados de governo Dilma. Mas na conjuntura atual, o nosso governo do PT vai ser um governo do FHC. Tá? O governo atual do PT, para mim, ele se encontra à centro-direita. Ele se encontra mais como foi o governo do Fernando Henrique, que está lá fazendo uma ou outra ajuste de alguma pauta social, mas na prática ele está privatizando as coisas, ele está correndo numa linha totalmente liberal econômica para tentar conseguir conquistar alguns espaços dentro da pauta de costumes da pauta social. Mas a gente pode enxergar que e aí enxergar outras questões principais que é a gente tem um governo do PT no executivo e só, porque os deputados não são da bancada progressista, né? A gente não tem uma Câmara de Deputados a nosso favor, a gente não tem um Senado a nosso favor, à esquerda, né? Alinhado com o presidente. A gente não tem um legislativo alinhado com o presidente, a gente não tem nem um judiciário alinhado com o presidente, entendeu? Então, a própria colocação do Zanin como ministro já foi uma prova de que a gente não tem um judiciário alinhado com o presidente. Ele não botou alguém progressista, ele botou alguém que estava à esquerda do que era o governo do Bolsonaro, mas que nunca se declarou como progressista e que sempre se declarou como conservador. Entendeu? Então, eu não consigo ter uma perspectiva desse governo do PT como um governo progressista de esquerda. Muito menos um governo dos trabalhadores. Eu vejo esse governo como um governo de centro-direita. Sim, entendi. E, né, você falou aí da questão, né, do governo, mas entrando na pergunta propriamente dita, né, hoje eu vejo muitas pessoas, né, confiando, né, na política, né, do Partido dos Trabalhadores ainda, né, com aquela visão de que, né, se não for o PT é a extrema direita. Como quebrar isso, né? E que papel que o PT cumpre na reorganização da luta, né? Ou que acaba não cumprindo, sendo mais exato. Então, cara, aí eu vou dizer que realmente a força que o PT tem como estrutura de partido é gigantesca. Ele tem uma confiança das pessoas, principalmente das pessoas progressistas, enorme. Só que o papel principal do PT agora era ceder esse protagonismo a outra pessoa, que eu acho que é o papel que ele não vai conseguir cumprir, infelizmente. A gente sabe que, por exemplo, se. Não estou dizendo que eu apoiava o Ciro, que não apoiava, mas não votaria nele, né? Mas se o PT tivesse cedido a a eleição do Haddad, se ele tivesse tirado uma candidatura do PT e apoiado abertamente um candidato, aquele candidato teria ganhado. Porque o sentimento é de antipetismo. O sentimento do conservadorismo daquela época, ele era de antipetismo mais do que de conservadorismo. Era menor o número de bolsonaristas do que de antipetistas. Então, o PT, naquela época, ele podia ter tirado o protagonismo dele e ter cedido esse apoio a outro candidato. Que não colocado o Haddad, que a gente sabia que não tinha, infelizmente, a chance de ganhar. E ainda assim, o Haddad conseguiu para o segundo turno. Ele conseguiu ter essa pressão toda. Mas o PT podia ter simplesmente tirado um candidato. Ele não precisava ter apoiado ninguém. Ele podia ter tirado, inclusive, como uma forma de protesto ao boicote das eleições, à prisão política e arbitrária do Lula, para que ele não participasse do processo eleitoral. Ele podia ter saído do processo eleitoral e simplesmente declarado apoio a outro partido. Isso seria uma coalizão de esquerda. Isso seria o PT fazendo o papel que ele deveria fazer pela esquerda nacional, na época da eleição do Haddad de 2018. E agora esse retorno, eu entendo. Eu votei no Lula esse ano, votei nos dois turnos, porque no esse ano não, no caso de 2022, né? Por uma necessidade, porque a gente sabia que a gente estava num bipartidarismo gigantesco e a gente não teria nenhuma outra opção de votação, e a gente precisava
né, tirar o Bolsonaro para acalmar os ânimos, né? Mas ainda assim, eu imagino que se, por exemplo, a gente tivesse um candidato da esquerda apoiado pelo PT, em 2018 principalmente, ou nem que fosse um candidato de centro apoiado pelo PT, e o PT tivesse saído do protagonismo por um período de tempo só para se recolocar na sociedade, porque, querendo ou não, foi construída toda essa narrativa antipetista e ela ainda permanece, ele teria feito aquilo que era melhor para o povo e para a política brasileira, não necessariamente o melhor para o partido. Porque o PT também não muda de sigla, né? Mas a gente sabe que o PMDB mudou de sigla. PSDB daqui a pouco vai mudar de sigla também. Porque esses caras da direita estão sempre no governo, eles estão nem aí para esse negócio de sigla. Eles não precisam manter uma tradição. Eles não precisam manter nem o nome do partido. O PMDB já foi Arena, já foi DEM, já foi, né? A gente sabe como é que funciona essa estrutura. E o PT ele precisava, talvez, ali por ego, ele não quis perder esse protagonismo, esse nome, porque eles acharam, meu Deus, se a gente tirar o PT do pleito, nós vamos enfraquecer os trabalhadores do Brasil. Não, talvez eles tivessem fortalecido, na minha opinião. E talvez agora seja isso que eles devem fazer como partido. E quem que seria esse protagonismo, né? Porque eu particularmente eu vejo que existe um espaço em branco, né? Que num um espaço em branco aí de quem que seria tipo, né, o protagonista aí da esquerda. Quem que seria? Então, cara, é que eu acho que esse protagonismo de esquerda, claro que a gente que é mais pro lado do marxismo, a gente não vai gostar muito do culto à personalidade. Mas se a gente parar para pensar, o Bolsonaro ele não era um protagonista da direita até aquelas eleições. Ele era basicamente um cara sem noção que era convidado para os programas de auditório tipo, da Luciana Gimenez porque dava audiência falando merda. A construção desse protagonismo, o Haddad hoje em dia ele faz parte de um protagonismo do Partido dos Trabalhadores, sendo que ele não era tão conhecido no Brasil todo, ele era mais conhecido especificamente em São Paulo. Então acho que, por exemplo, se a gente trouxesse o Flávio Dino, né, como protagonista, a gente poderia ter trazendo o Flávio Dino para o protagonismo. A gente tem o Boulos, que tem uma certa força, não estou dizendo que ele necessariamente, mas a gente tem outros candidatos que podem ser construídos. Se você tem 4 anos pela frente para construir um candidato, cara, você constrói. Entendeu? A gente tem muita representação política boa dentro das esquerdas, principalmente partidos menores, como a UP, como o PCB, que não é tão pequeno, né? Mas o PCdoB tem ali sua representação, a gente tem PSOL, a gente tem representações muito boas. Então, o que acontece? A questão não é ter um nome forte, é abrir espaço para construir um nome forte. Que você precisa construir. Né? Você tem tempo para construir. E hoje em dia, na globalização, no nosso acesso à tecnologia de informação, às redes sociais, você constrói um presidente em menos de um ano, se você quiser. E infelizmente é assim que se dá, né? Mas, tipo, construir a imagem de algum político que já é político para que ele assuma esse protagonismo não é tão difícil. Mas eu acho que para combater o antipetismo, o PT teria que fazer o sacrifício de sair de cena por pelo menos um pleito, para dar a chance de a gente ter uma esquerda no poder que não fosse estereotipada. Ter uma esquerda que não tivesse a mancha da. E eu não estou dizendo da corrupção em si como concordando com a extrema-direita, mas eles têm esse estigma, entendeu? O PT ele tá com o estigma e você não consegue sentar para conversar com alguém que é antipetista na rua para falar assim, pô, mas tem que ver que a privataria tucana foi um processo de corrupção maior do que o do PT. Ah, tem que ver que durante a ditadura militar rolou mais corrupção do que no governo do PT. Tem que ver que no governo Bolsonaro rolou mais corrupção. Não, porque já construiu esse estigma. É uma narrativa que foi construída. Assim como as pessoas acham que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial e a gente sabe que foi o Exército Vermelho, e todo mundo sabia, logo no final da Segunda Guerra Mundial, que a maior importância, a maior relevância para vencer a Segunda Guerra Mundial foi do Exército Vermelho, foi a União Soviética e não foi a participação de final de festa que os Estados Unidos fez. O Churchill e o Stalin fizeram muito mais pela Segunda Guerra Mundial do que o presidente americano.
a narrativa vai sendo contada, a história vai avançando, a gente tem um Call of Duty 1, 2, 3 e 4, a gente tem o Resgate do Soldado Ryan, a gente tem o Harbor, a gente tem filmes sobre o dia D, e o que acontece parece que teve mais importância o dia D e a invasão da Normandia do que teve a vitória do Exército Vermelho em Stalingrado, ou teve a vitória do Exército Vermelho na libertação da França, entendeu? Então, tipo, a narrativa ela é muito importante, cara, e com o tempo ela vai se estabelecendo. Então, se a gente sabe que os Estados Unidos conseguiu convencer o mundo todo de que eles ganharam basicamente sozinho a Segunda Guerra Mundial, porque se tu perguntar para alguma pessoa de fora aí a percepção que tu tem, principalmente da geração mais nova, por exemplo, meu irmão que tem 19 anos, se tu perguntar para ele, cara, a percepção dele que ele tem é que não, os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial basicamente sozinho, tá ligado? E essa construção de uma nova liderança para a esquerda também pode ser, principalmente para se livrar desse estigma, desse estereótipo que ficou de que o PT é o partido mais corrupto do Brasil, que nunca houve corrupção e nunca houve desvio de dinheiro igual ao que qualquer pessoa do PT fez. Porque esse estigma não está sobre a esquerda, ele está sobre o PT, né? Você não vê ninguém falando da corrupção do PSOL, da corrupção do PCB, da UP, você vê esse estigma sobre um partido, não sobre um lado político. A gente finalizar aqui o nosso papo, Eduardo, será que não seria o caso, né, de fazer uma discussão antissistêmica, né, em vez de falar, né, em vez de apontar outras corrupções, né, fazer uma discussão mais antissistêmica, porque, né, falar de, porque eu não sei, eu particularmente não sei se esse discurso, né, colaria, né, falar, o Bolsonaro foi corrupto, na época da FHC teve corrupção. Eu acho que tinha que fazer, né, ligar a discussão com uma discussão antissistêmica. Por que acontece a corrupção? E ir pela raiz do problema. Você acha que não falta a esquerda fazer isso? Esqueci de desmutar aqui. Eu acho até que pode faltar, só que esse é um debate muito complexo para a gente abrir contra os antagonistas da ideia. Porque quando a gente fala de um debate antissistema, a gente volta com o fantasma do comunismo para cima. Entendeu? A partir do momento que você fala o problema é o sistema, das duas, uma. Ou as pessoas vão achar que você está defendendo o comunismo, não que não seja o caso, mas que tipo vão trazer todo aquele estereótipo do comunismo, ou elas vão achar que você é neoliberal e é anti-Estado. Só que a gente também não é anti-Estado. A gente não quer que o Estado seja reduzido. A gente não quer que o Estado perca responsabilidade e atribuições. Então, trazer esse debate contra a forma como a instituição tá estabelecida é muito arriscado quando a gente não traz ele dentro de pessoas que já estão um pouco mais introduzidas. Trazer esse debate de uma forma geral, né? Quando a gente fala nos nossos meios, eu acho legal pensar em por que será que a gente tem corrupção na área da construção civil no Brasil. É por que a gente deixou a corrupção acontecer com o dinheiro estatal e não deixou a corrupção acontecer com o dinheiro do lobby empresarial, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo. São, né, porque são formas e formas, né? Mas, por exemplo, pelo menos uma corrupção lesa menos os cofres públicos do que outra. Mas trazer essa discussão para o meio público geral, para as grandes massas, é complicada, porque ela vai ser rapidamente reduzida a essas bolsões de pacotes prontos, assim, né? Então você é menos Estado, você é neoliberal, você quer que vamos diminuir o ministério, vamos isso, vamos aquilo. Então você é comunista, então você quer acabar com o direito democrático, você quer que eu divida minha casa e meu carro com outra pessoa. Porque a gente não conseguiu destruir esses estereótipos ainda, essas pequenas falhas de comunicação aí, de conceituação que foram construídas, entendeu? Elas não foram destruídas ainda. Então, eu não sei se trazer esse debate para o grande público funcionaria agora. Não sei se funcionaria agora. Trazer esse debate para dentro das esquerdas, ele já existe, né? Ele já existe. Quando você tem uma esquerda estilo o PSOL ou a UP, que são abertamente defendem o socialismo como modelo, você está falando da estrutura. Você está falando especificamente de mudar a estrutura do Estado. A estrutura conforme se dá não só a política, mas como se dá
atuação do Estado na sociedade. Em alguns casos, está falando até mais do que isso, está falando em mudar a estrutura do sistema de produção da vida na Terra, né? Quando você vai para os partidos que são mais socialistas, estão abertamente mais radicalizados. Mas eu acho que esse debate já existe um pouco, só que ele não é um debate que está no mainstream, ele não é um debate que está aberto para a grande massa ainda. Só que eu não sei se também seria saudável abrir nesse momento para não cair nessas estereotipações, né, e reducionismos do que porque assim, para chegar na grande massa, ele vai ter que passar por um canal ou outro, ele vai passar pela internet ou ele vai passar pela mídia aberta. Então você vai ter um reducionismo na internet e você vai ter um elitismo e um lado muito específico sendo defendido pela mídia aberta. Eu acho meio complicado que forma. Eu acho que é mais importante do que se o debate deveria ser aberto ou não, é a forma como a gente deveria pensar em abrir esse debate. Eu acho que o debate é importante. Todo debate é importante. Mas que forma seria veiculado? Que forma que seria produzido esse debate? Eu acho que essa questão é um pouco mais complexa de responder. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Eduardo Pintecourt, né? Gostei aqui aí demais do nosso papo, da nossa conversa. Acho que foi bastante agradável, bastante importante. E passo a bola novamente aí para ele fazer suas considerações finais. Então, galera, eu gostei muito do papo aqui. Eu gostaria de agradecer ao Guilherme e o canal do Mesa de Debates pela oportunidade de a gente estar conversando, estar expondo outros pontos, né? E gostaria de deixar aqui uma mensagem bem básica, velho. Eu acho que, como diria até outras pessoas aí, algumas pessoas importantes, como Paulo Galo falou mesmo, a construção é a melhor crítica, cara. Então, acho que eu vejo muito o pessoal criticando alguns outros movimentos de esquerda e tal, por causa da atuação. E eu acho que a ideia é o seguinte, mano. Vai lá e constrói o próprio movimento. Se não tá gostando da atuação de um, eu acho que a construção é a melhor forma de criticar, tá ligado? Porque vai mostrando as outras opiniões, em vez de a gente ficar disputando os espaços que já estão construídos por outras pessoas e tal, pela forma de pensar, pela forma de agir, porque a gente acha que tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Mano, constrói seu próprio espaço, junta com pessoas que pensam parecido, vamos tentar construir espaços importantes. É estar fazendo alguma coisa, é estar coletivizado, é estar atuando, né, contra aquilo que a gente acha errado. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu pela conversa, pelo papo. Valeu, Guilherme. É isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Eduardo, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Quem não for inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos que o canal, né, produziu. E além disso, né, segue a gente no TikTok, Facebook, Instagram, né, outras redes sociais que o Mesa de Debates também, né, está presente. Onde que encontra aí os canais do YouTube, os trabalhos aí que você faz? Então, atualmente eu tô com o meu YouTube com o canal fechado, tá? Não tô liberando os vídeos que estão lá ainda. Fazendo uma pequena manutenção e um rebranding lá no conteúdo. E Instagram oficial Eduardo Rosa, tá? E chamando lá no Instagram eu consigo adicionar no grupo de estudos do Karl Marx que a gente tem dentro do Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia. Então, o pessoal que tiver interesse em estudar Karl Marx ali num debate aberto, franco, a gente não tem nenhuma metodologia, nenhum viés, tá? Então, todo mundo está convidado. A ideia é estudar livro a livro da literatura do Marx e algumas outras literaturas marxianas. Então, ler um pouco de Lenin, ler um pouco de Kuchansky, ler todo mundo aí que pode contribuir, trazer as críticas, trazer o debate e tentar construir uma estruturazinha de conhecimento pro pessoal.
Tá aí a mensagem do Eduardo. E para a gente finalizar aqui, falar do nosso Pix 385 007 02800 CPF. Quem puder contribuir aí para o Pix do Mesa de Debates, agradecemos. Nós somos uma mídia independente, então, né, ajude a gente contribuindo aí qualquer valor. E também nós estamos no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!